Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Complexo de Saúde São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança, que inicia agora mais um projeto Saúde em Pauta, mais uma edição trazendo informações e conhecimento a todos vocês, nossos internautas, nossos usuários que acompanham aqui em nosso Instagram todas as semanas um assunto muito importante na área da saúde. Gostaria hoje de convidar vocês a estarem conosco, enviando suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões a respeito de um tema que é muito importante nos tempos atuais, que é a disposição hereditária ao câncer. Hoje, nosso projeto de Saúde em Pauta recebe aqui Dr. Claudemiro Neto e a doutora Fernanda Chaves, oncologistas clínicos do Hospital do Câncer. E hoje, mais uma vez, também nós contamos com a participação pra lá de especial da empresa amiga e parceira do Complexo de Saúde São João de Deus, a ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, que sempre está conosco nos projetos de divulgação dos nossos serviços e principalmente na questão da prevenção do câncer, seja ele em qual instância for. Gostaria então de agradecer novamente aqui a ACOM, principalmente em nome da nossa diretoria do Complexo de Saúde São João de Deus, ao senhor Wilson Martins de Freitas, presidente voluntário da ACOM, o gerente-geral, o senhor Igor Fernando de Oliveira, e também a gerente de comunicação e marketing, Lívia Fátima Costa. Essas pessoas que estão sempre nos apoiando nos projetos aqui do nosso Complexo de Saúde e hoje, mais uma vez, nos auxiliaram para a realização deste nosso projeto de Saúde em Pauta. Daqui a pouquinho, então, nós vamos contar com a participação do Dr. Claudemiro Neto, que eu percebi que ele já fez a solicitação para participar conosco, né? Então, daqui a pouquinho, Dr. Claudemiro, eu estarei aceitando a sua solicitação para que a gente possa iniciar a transmissão. Eu gostaria aqui, antes de dar continuidade, para também agradecer, né, aos nossos membros do Corpo Clínico que estiveram aqui conosco nas outras edições do Projeto Saúde em Pauta. Já temos a programação para a semana que vem, daqui a pouco vou adiantar para vocês. Mas na nossa primeira edição, nós contamos com a doutora Shirley Menezes, que contou para nós um pouco mais sobre o tema Covid-19 na infância. Tivemos também a participação da doutora Ione Matar, com o assunto amamentação na maternidade e nas primeiras semanas de vida. Contamos aqui com a doutora Marina Neves, ginecologista, com o tema Humanização na assistência à gestante, câncer de pulmão e câncer de tabagismo. Nós tivemos a presença do Dr. Lucas Fragoso e do Dr. Claudemiro Neto, que estará conosco nessa noite de hoje, né? Também tivemos aqui um tema muito importante que é relacionado à doação de órgãos em tempos de pandemia, né? Com a doutora Ana Paula Coimbra Israel, ela que trouxe um convidado para lá de especial também, que é o Dr. Omar Lopes Cansado. E na semana passada nós tivemos um assunto também muito importante, tendo em vista que nós estamos aí aqui no Complexo de Saúde inaugurando o projeto de cuidados paliativos, juntamente a doutora Nayara Gonçalves e ao seu time de profissionais que darão início aos nossos cuidados paliativos. Ela esteve aqui conosco, então, na semana passada, abordando esse importante tema. Bom, iniciaremos então agora a nossa transmissão compartilhada com a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, a ACOM, mais uma vez sempre nos apoiando, e por lá estaremos com instantes dividindo a tela aqui conosco. Lembrando que aqui no nosso Complexo de Saúde está presente a doutora nossa oncologista clínica, do qual eu darei meu espaço dentro de instantes para que possa dar seguimento a essa importante transmissão. Doutor Claudemiro Neto, já o visualizo por aqui. Seja bem-vindo, muito boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, Rubens? Eu quero agradecer imensamente a participação de mais essa live do Saúde em Pauta, agradecer o Complexo de Saúde e agradecer especialmente a ACOM, né, que sempre está apoiando aí a nossa causa, a causa da ACOM, né, de luta contra o câncer, especialmente pelo grande projeto que tem na pesquisa, na investigação do câncer hereditário, né. O câncer hereditário é uma paixão minha, e a paixão também da doutora Fernanda. A gente vem aí numa luta para poder desenvolver um projeto bacana que a gente possa atender toda a população. E falar sobre predisposição hereditária é extremamente importante, porque o futuro do tratamento oncológico está na análise dos genes, né? A gente enfrenta diariamente no consultório pacientes que perguntam, que questionam a gente: doutor, de onde veio o meu câncer, né? Ou doutor, eu tive um câncer, será que esse câncer pode ter sido causado
por uma causa hereditária? Será que eu tenho chance, meus filhos têm chance de ter também essa doença? Ou então, doutor, eu tenho vários casos de câncer na família, eu tenho um risco maior para desenvolver o câncer? Essa e outras perguntas a gente vai responder nessa live. E a gente deixa à disposição para quem quiser participar, pode enviar perguntas, a gente vai tentar responder na medida do possível, né, na medida do apropriado, responder todas as perguntas. E eu espero contribuir muito para disseminar esse assunto que é tão importante. Com certeza. Gostaria aqui de registrar a participação do Igor e da Lívia, que já está nos assistindo a partir desse momento. E um abraço, Igor, um abraço. Isso aí, abraço estendido pelo nosso complexo também. Você deu aqui, então, o meu espaço, respeitando todas as medidas de prevenção à questão do Covid-19. Você deu meu espaço para a doutora Fernanda, para que ela possa dar continuidade. E parabéns mais uma vez pelo brilhante trabalho que vocês têm desempenhado no Hospital do Câncer. Vocês trabalham com brilho nos olhos, atendendo todos os nossos pacientes lá do Hospital do Câncer. Muito obrigado. A partir de agora, deixo você, doutor Claudemiro, com a doutora Fernanda e volto no final para encerrar nossa live. Nós que agradecemos, a Com agradece. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, Neto. Tudo bem? É uma satisfação enorme conversar sobre esse assunto, né? Sobre a predisposição hereditária ao câncer, que muitas vezes as pessoas conversam. O câncer é genético, o câncer tem uma causa herdada, e muitas vezes esse conhecimento não é muito disseminado, né? Porque é uma temática muito especializada da oncologia, né? E é bom a gente conversar sobre esse assunto e tirar as dúvidas, até mesmo para a gente poder desenvolver um projeto cada vez maior e orientar melhor os pacientes a cuidar melhor da saúde, né? É um trabalho de prevenção. E eu queria começar a primeira... Pessoal, boa noite, gente. É um prazer estar aqui, né? Como o Neto falou, esse é um tema muito importante no tratamento do câncer. E eu e o Neto, a gente fez uma pós-graduação, né, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, sobre predisposição hereditária ao câncer. Então, é o tema da nossa pós, um tema com o qual a gente trabalha no dia a dia, né, como oncologista geral, mas especificamente a gente faz um trabalho específico relacionado à predisposição hereditária ao câncer. E, sem dúvida, é uma paixão da nossa especialidade, né? Do nosso dia a dia. É um prazer falar aqui com vocês e, como o Neto disse, estamos à disposição para tentar esclarecer quaisquer dúvidas e conversar sobre esse tema, né? Disseminar esse tema que é tão importante. Eu acho que para a gente começar a falar, Fê, a gente poderia conversar, explicar o que é o câncer hereditário, né? Eu acho que a gente pode começar explicando assim, que com o conceito de câncer mesmo, né? De câncer em si. O câncer, ele acontece por causa de acúmulo de mutações no gene, né? No DNA da célula. Isso pode acontecer por fatores externos, e isso é o que acontece na maioria das vezes, né? Mas essas mutações, elas podem ser herdadas, né? Podem ser transmitidas de geração em geração dentro de uma família. Não é a maior parte, né? Somente 10 a 15% dos cânceres, eles são de origem heredofamiliar, embora, eu acho que o Neto vai concordar comigo, isso vem aumentando, que a tecnologia de descoberta desses genes, né? Ela vem se aperfeiçoando a cada dia mais. E a gente está vendo uma quantidade grande de pacientes com histórico pessoal e familiar que sugere muito a predisposição hereditária ao câncer. Exato. Eu lembro que no começo, quando começou-se a falar sobre predisposição hereditária, estimava-se que os cânceres hereditários eram ali na ordem de 2 a 5%, depois passou para 5 a 10%, e hoje já está, né, de 10 a 15%. Então, a gente tem notado isso. O câncer, ele tem, como o doutor Fernando disse, tem uma causa hereditária, né? A gente sabe que o tumor, na formação, ele tem uma causa hereditária. Ele sempre tem uma causa genética, na verdade. Uma causa genética, né? Então, para se formar um câncer, ele tem que ter uma alteração no DNA, e aí depois a célula começa a multiplicar
e aí formar aquilo que a gente chama de tumor, e invadindo órgãos e espalhando para outros lugares, que é o que a gente chama de metástase. Mas existem algumas pessoas que têm uma alteração no DNA, que nasce com essa alteração e que aumenta a chance de desenvolver a doença. E é nisso que a gente utiliza a predisposição hereditária ao câncer, que nada mais é que uma explicação para a causa do câncer, para a causa de câncer que o paciente teve, e não só uma explicação, né, também uma ferramenta para auxiliar em detecção precoce, em vigilância mais personalizada do paciente. E, inclusive, hoje também é uma ferramenta que a gente pode usar, inclusive, nos tratamentos, né, Neto? Exatamente. A gente sabe que tem drogas direcionadas para alterar determinadas situações em que existe uma mutação. E é magnífico isso, porque você vê a oncologia avançando de modo que ela atua na causa da doença, lá na alteração do DNA, né? É muito bacana isso. Então, Muito hoje, bacana. a atuação da oncogenética, não só na prevenção, não só na explicação, né, da etiologia, do porquê que aconteceu aquele problema, mas também em alguns cenários a gente pode atuar no tratamento. É verdade. Ô Fê, e quando a gente conversa sobre predisposição, quais são os achados, ou como a gente suspeita que o paciente possa ter uma causa hereditária para o câncer? Então, tem algumas características da apresentação da história pessoal do paciente e da história familiar que chamam a atenção, né, para isso. Então, por exemplo, se o paciente teve o câncer em idade precoce, né? O câncer, antigamente, a gente chamava de a doença que era do idoso, né? Uhum. E hoje em dia as pessoas percebem isso, é uma percepção que a gente vê no próprio consultório, a gente fala, nossa, está cada dia mais aparecendo a doença em pessoas mais jovens. Então, quando a doença ela acontece em pacientes em idade precoce, a gente pode suspeitar que esse paciente teve uma origem heredofamiliar, né? Porque quanto mais tempo a gente vive, a lógica é mais tempo ficamos sujeitos aí aos meios externos que provocam a mutação do DNA, a exposição solar, ou bebida alcoólica, o cigarro, né? Os maus hábitos de vida, de repente uma radiação. E quanto mais tempo a gente vive, mais a célula envelhece e menos recursos ela dispõe para se proteger contra essas alterações, essas mutações que podem ocorrer pela exposição do ambiente, né? Mas quando ela acontece em idade precoce, a gente pode imaginar, né, por que se esse paciente não esteve tanto tempo exposto a determinado agente, né? Então, nesse momento, a gente pensa que essa origem dessa doença pode ter sido herdada. É verdade. Outros exemplos, quando, por exemplo, o paciente tem 2 tipos de tumores, né, em sítios diferentes, ou quando ele tem tumor bilateral, né, a gente vê, não é tão comum, mas quando a gente vê, por exemplo, pacientes com câncer de mama, que tiveram câncer numa mama, Depois aparece na outra. Então, quando a doença tem uma apresentação um pouco mais agressiva do que aquilo que é o comum, né? Então, a gente pode suspeitar. Ótimo. E aquela pessoa também que aparece tumores diferentes, né? Apareceu com um tumor ali de mama e depois, posteriormente, apareceu um tumor de ovário. Isso também é uma situação que nos chama a atenção para uma causa hereditária, né? Como tem muitos casos de cânceres diferentes na família também, é um achado comum. A história familiar aí vem como o segundo pilar muito importante nessa elaboração dessa suspeita diagnóstica, né? Sim. Então, quando o paciente vem contando que teve, por exemplo, câncer de cólon em 3 gerações, né? Às vezes entre os primos, ou entre os tios, os avós. Então, dá para imaginar, né, que essa família ela tem uma tendência, vamos dizer assim, né, uma tendência a que as pessoas dessa família possam ter uma doença de origem heredofamiliar. Interessante. Como que é feita a investigação, Fê? Então, tem até uma pergunta que
doutora, tem algum exame para saber se tem ou não câncer? Na verdade, existem exames de screening, né? Que a gente pode e deve fazer. E isso é determinado de acordo com a idade, de acordo com o sexo, a chance maior de ter aquela doença. Então, por exemplo, todas as mulheres a partir dos 40 anos, né, pelas sociedades brasileiras de cancerologia, oncologia e mastologia, elas orientam que se comece a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, porque só o fato de sermos mulheres já temos uma predisposição ao câncer, né? Um risco aí de 10 a 15%, só pelo fato de ser mulher. De ser do gênero feminino, né? Outra coisa que aí, voltando lá na pergunta anterior, quando um homem, por exemplo, se apresenta com câncer de mama, Sim. É um histórico que nos faz pensar em câncer hereditário, né? Porque não é comum, né? Justamente pelo gênero, pelos fatores hormonais e tudo mais. Então, aí tem os screens, né? Voltando à pergunta do internauta. Câncer de mama, a gente começa a pesquisar a partir dos 40 anos. Câncer de cólon, que antes era aos 50 anos, agora todo mundo, né, tem indicação de fazer a colonoscopia depois dos 45 anos. O câncer de próstata, os homens, né, a partir dos 50 anos, fazer o PSA, o toque retal. Então, assim, não tem um exame, tipo um exame de sangue que eu vou solicitar e esse exame vai falar assim para mim, esse paciente tem câncer, né? Na verdade, câncer não é uma doença, são várias doenças, né? Mais de 100 doenças de diferentes tipos, diferentes comportamentos, diferentes prevalências. E a gente tem que individualizar essa busca, esse screening, né? Isso aí vai variar de acordo com o sexo, idade. Os pacientes que fumam, né? São tabagistas, a gente também tem um modo de fazer o screening. Sim. Históricos, tomografia. As pacientes mulheres, né, com idade que já estão em atividade sexual, fazerem o Papa Nicolau anualmente. É individualizado e a medicina caminha para a individualização, né? E é interessante porque na consulta do paciente que a gente suspeita de uma causa hereditária, a maior parte da consulta é justamente fazendo uma investigação minuciosa do histórico pessoal, né, do histórico familiar. Então a gente investiga 3 gerações, pelo menos, da família, né? Então pergunta se tem histórico de câncer entre os irmãos, entre os pais, avós. A gente vai até a 3ª linhagem, pelo menos, né? Um estudo detalhado para a gente investigar os casos de câncer na família ou casos de tumores benignos, outros achados que façam a gente questionar se tem uma causa hereditária. E depois que a gente faz essa avaliação, a gente coloca tudo numa árvore genealógica, né, que é o que a gente chama de heredograma. E a partir daí a gente guia, faz todo o aconselhamento genético. Isso. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Qual o tipo de câncer com maior incidência na hereditariedade? Na verdade, são alguns, né? Os principais que podem estar envolvidos com hereditariedade são câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon. Que mais, Neto? Alguns... Os cânceres mais comuns, sem dúvida, são de mama, né? A síndrome mama-ovário, que gera a formação de cânceres em mama e ovário, e alguns casos de câncer de pâncreas, pode levar também a casos de câncer de próstata no homem. A gente tem a síndrome de Lynch, né, que causa diversos cânceres de intestino, pode causar câncer de vias urinárias, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer cerebral. A gente tem diversas síndromes, mas sem dúvida a mais comum acredito que seja mama-ovário e Lynch, as mais frequentes. Tem algumas mais raras, tem algumas síndromes que podem se apresentar inclusive na infância, como a esclerose tuberosa, né? Tem uma apresentação que pode ser muito variada,
pode acontecer na infância, na idade adulta, e outros casos que se manifestam mais tardiamente e que podem se apresentar com diversos tipos de câncer, câncer renal, tumor do sistema nervoso central, algumas doenças pulmonares que não são necessariamente câncer, mas que estão envolvidas no síndrome, né? Mas, assim, mais comum mesmo são os tumores que, na verdade, são os mais prevalentes, né, Neto? Sim. Os tumores mais prevalentes, de modo geral, são aqueles também mais comumente envolvidos nas síndromes de predisposição hereditária. Isso. O que acontece é que, como são os tumores mais prevalentes, eles também são mais estudados. Então, a gente tem mais investigação desses tumores, porque durante as pesquisas clínicas é possível ter uma quantidade maior de pacientes para poder avaliar. Então, a gente consegue hoje ter mais resultados. Mas isso tem mudado de forma absurda, pela facilidade com que se tem tido os testes genéticos, né? Então, depois da década de 2000, que começou o sequenciamento de nova geração, que é um teste, um tipo de teste que permite fazer análise de vários genes ao mesmo tempo, isso permitiu com que a gente investigasse mais e mais doenças, e hoje a gente tem uma infinidade de protocolos de investigação e de segmento para esses pacientes. Teve um internauta aqui, né, que perguntou, que comentou, na verdade, meu irmão faleceu com câncer, minha mãe também, eu fui fazer uns exames ginecológicos, fui encaminhado para mastologista e deu um pequeno nódulo no seio. Fiz mamografia e vou fazer outros exames. Então, assim, é isso aí. Quando a gente não tem necessariamente acesso a um teste que fale para a gente, temos uma mutação genética em determinado gene, essa história familiar, né? A mãe faleceu por câncer, o irmão faleceu por câncer, então isso deve chamar a atenção dos colegas médicos lá do serviço primário, para que eles tenham uma atenção maior com esse familiar, que tem esse histórico familiar assim tão rico, e comecem a investigação, os screenings, às vezes um pouco mais precoce do que o que se faz para a população geral, e tem que buscar mesmo, né? A gente sabe que o câncer, quando ele é descoberto em fase precoce, ele tem uma chance muito maior de cura, então isso é essencial, essencial. Certo. Doutora Fernanda, e quando a gente encontra um paciente e faz toda a investigação do histórico familiar e vê que que tem um risco aumentado, a gente utiliza de ferramentas para calcular o risco para essa pessoa ter uma alteração genética, isso é feito através de um aconselhamento genético, né? Explica para a gente um pouco melhor o que é uma consulta de aconselhamento genético. Então, tá. Esse paciente que vai para consulta de aconselhamento genético, ele já tem aquele histórico, às vezes pessoal, né, que sugere uma predisposição hereditária ao câncer, que foi o que a gente já comentou, ou então uma história familiar que sugere uma predisposição hereditária ao câncer. O aconselhamento genético visa, primeiramente, explicar ao paciente tudo isso que a gente falou, né, o que é o câncer, como que ele se forma, né? Por que eu estou aqui, né? Por que aquele paciente está ali? E a gente vai orientar ele de preferência já com um heredograma na mão, né? Sabendo ali a história da família dele e vai orientar, olha, você tem uma predisposição hereditária ao câncer por causa da sua história pessoal ou então por causa da sua história familiar. Isso é importante porque se a gente descobrir que realmente existe uma predisposição hereditária ao câncer, você vai ser encaminhado para um programa de rastreamento para detecção precoce do câncer ou então para evitar, né, o surgimento de algum tipo de câncer. E aí esse paciente ele vai ser orientado com relação a fazer esse teste, né? Esse teste ele é feito, como o Neto já explicou, por uma técnica que chama NGS. Ele pode ser feito fazendo-se um painel com vários
tipos de genes que são estudados e a gente pode identificar ali algumas alterações. Então, essas alterações, elas têm implicações psicossociais, né? Então, a gente pode estar diante de um paciente com uma suspeita muito grande de predisposição hereditária, mas, de repente, pode fazer o teste e esse teste não vir alterado. Ou esse teste pode vir mostrando uma alteração ainda de significado indeterminado, que a gente chama de VUS, e esse paciente pode vir com alteração. Isso pode gerar algumas consequências, né? Como, por exemplo, mas eu tenho uma predisposição hereditária, meu pai teve câncer, minha avó, meu tio, meu irmão, e não apareceu nada, né? Isso pode gerar uma angústia muito grande. Pode gerar até culpa, né, Neto? Tipo assim, todo Sentimento de mundo, culpa. minha família teve e eu não vou ter, né? Pode gerar angústia com relação à prole, né? E se eu tiver essa mutação, né? Os meus filhos vão ter, como que vai ser isso? Então, o aconselhamento genético, ele serve para preparar o paciente para esses possíveis resultados que vêm, né, no teste de mutação, e esses resultados, eles podem ter implicações muito importantes. Vamos supor que o teste venha positivo para uma determinada mutação, que às vezes aumenta o risco, vamos supor, o risco de câncer de mama em 80% ao longo da vida. Isso pode ser muito assustador. Tem paciente, inclusive, que não está preparado para isso, que não quer saber nesse momento, que prefere viver com a dúvida e não ter essa informação para não ficar angustiado. Tem pessoas que não querem ficar sendo submetidos a exames com muita frequência. Eles sabem que isso vai ter uma implicação com a família, né? A gente vai ter que convocar determinado familiar para poder também ser submetido ao teste. Esse familiar, ele vai ter também que entrar nesse sistema de monitoramento, que às vezes é um pouco rigoroso. Então, o aconselhamento genético, ele serve para pré-teste, né, principalmente, ele serve para preparar o paciente para as alterações que aquele resultado de exame pode trazer para a vida dele, para o resto da vida e também para os seus familiares. Né? Sim, e isso é muito interessante porque assim, nem todos os pacientes são candidatos a fazer o teste genético, levando todas essas considerações. Né? A gente tem pacientes que não vai se beneficiar do teste genético e nem por isso esse paciente vai deixar de ser acompanhado de uma forma personalizada. E depois, doutora Fernanda, que o paciente ele tem esse conhecimento, faz toda essa abordagem psicossocial, explicando as vantagens, as desvantagens do teste, e é indicado um teste genético para esse paciente, como que é feita a coleta desse teste? Que material Então, é utilizado? rapidinho aqui, Neto, só porque Sim. tem uma pergunta interessante. Alguém perguntou, e Lifraumene, tem incidência alta aqui na região? Lifraumene é uma síndrome interessante, né, Neto? Porque tem uma incidência alta no Brasil, não é isso mesmo? Sim. É uma Tem incidência uma mutação fundadora, né, aqui, que alta. que geralmente leva a uma incidência elevada. E é uma mutação, né, em um gene, o gene TP53, que é um gene que ele está ali na raiz de toda os genes de reparo e consolidação celular, em transformação celular. E é interessante porque é um gene que, se ele tem uma mutação, ele pode levar a diversos tipos de cânceres. Então, ele dá praticamente todos os tipos de câncer. Então, Lifraumene é aquela síndrome em que você pega uma família que tem um histórico de câncer bastante rico e com vários tipos de câncer, né? Inclusive em apresentações, na maioria das vezes, muito precoces, né? Pacientes bem jovens. Então, é interessante porque existe uma mutação fundadora aqui no Brasil e essa síndrome ela tem uma alta incidência aqui no nosso país, né? Então, a sua pergunta foi sobre o teste genético. Quando se resolve indicar, como é feito esse teste? É do sangue, é saliva, é cabelo? Então, na maioria das vezes é por coleta de sangue ou por coleta de saliva, né? No nosso projeto aqui, ele era coletado pela saliva, né? Pelas enfermeiras lá
da ACOM. É um teste que não dói, né? Que é indolor. Tranquilo, muito tranquilo e dá informações precisas, assim, a gente pode até imaginar, né? Eu acho que pode passar esse imaginário, assim, pela cabeça das pessoas, mas como, né? Que a saliva, que é uma coisa tão... que parece pouco importante, né? Mas ali na nossa saliva também tem informações preciosas sobre o nosso material genético, sobre a nossa constituição. E com esse material a gente consegue fazer um estudo muito amplo de predisposição hereditária. Ótimo. Os possíveis testes de DNA com a suspeita de ter uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, de ter um câncer hereditário, quais os resultados que esse teste pode ter? O Netão falhou um pouquinho, Falhou? não viu a pergunta. Tá. Quando a gente tem um teste genético, o paciente foi indicado, fez o teste genético, quais as possibilidades de resultado de teste? Então, eu até falei um pouquinho, né? Agora, anteriormente. Então, esse teste pode mostrar para o paciente que ele tem uma mutação em determinado gene. Essa mutação, ela pode ser uma mutação que a gente considera patogênica. Quando vem esse teste, na verdade, a gente vai jogar esse dado em bancos de dados que existem já no mundo, né? A gente tem acesso a isso pela internet. A gente se cadastra nesses sites, alguns são Clinval, Varsome, e a gente busca nesse banco de dados que vem sendo construído ao longo dos anos, né? Se essa informação, se essa mutação que foi detectada no teste genético, se ela realmente tem um caráter patogênico, provavelmente patogênico, ou se ela é uma alteração de significado ainda incerto, que isso pode acontecer. Às vezes existem mutações que elas ainda não foram relacionadas a uma determinada síndrome, né? E essas mutações, elas estão ali, a gente tem que deixar elas ali em stand-by, e volta e meia a gente tem que voltar, colocá-las nos bancos de dados de novo, para ver se houve alguma informação atualizada sobre essas mutações. E você respondeu duas perguntas aqui. Você respondeu duas perguntas da Lara, da Luciana Lara, que perguntou qual a conduta atualmente frente ao resultado de um avulso e qual o significado da alteração avaliado novamente em algum momento posterior. E é isso mesmo, né? Às vezes o significado dessa doença, dessa alteração, ela não está relacionado ao surgimento de um câncer. Mas como os bancos de dados estão sempre em atualização, a gente sempre tem que estar consultando essas luzes. A maioria, é importante falar que a maioria dessas alterações que não têm um significado, elas acabam sendo reclassificadas como benignas ou provavelmente benignas, mas é importante assim, que se mantenha um acompanhamento. Exatamente. E o teste ele pode vir negativo, né? Sem nenhuma alteração. Isso. Aí, no caso, é importante a gente lembrar o seguinte: o teste ele é um exame, né? A gente está diante de uma pessoa, de um paciente, que tem uma história pessoal, uma história familiar, que às vezes é muito rica. Muitas vezes esse paciente tem história assim, de gerações e gerações com câncer, né? E o teste vem negativo. Por que isso acontece? Pode ser que exista algum gene que ainda não foi estudado, que a gente ainda não consegue identificar e que futuramente esse gene pode ser estudado e a gente pode passar a detectá-lo nesse paciente. Então, esse paciente tem história rica, né? História pessoal rica de câncer ou história familiar, mesmo que ele não apresente uma mutação no exame, ele merece seguimento, merece acompanhamento. Alguém perguntou qual médico que eu devo procurar para poder ver se eu tenho uma alteração genética, né? Relacionada ao câncer. Na verdade, existem os geneticistas, né? Eles são profissionais que estudam as alterações genéticas relacionadas a quaisquer tipos de doenças, né? E tem os oncogeneticistas, que estudam as alterações genéticas relacionadas à predisposição ao câncer. E tem outros profissionais, oncologistas, mastologistas, cirurgiões, que assim como eu e o Neto, fizeram essa pós-graduação e também estão aptos para fazer aconselhamento genético, solicitar o teste genético, fazer aconselhamento pós-teste,
e indicar todos o monitoramento necessário para esses pacientes. Ótimo. Doutora, e você falou sobre aconselhamento pós-teste, né, que é uma etapa importante, que depois que a gente já tem o resultado do teste, nesse aconselhamento pós-teste, quais são os assuntos abordados, como que é feito a programação de rastreamento desse paciente? Então, isso na verdade vai depender muito da alteração que veio, né? E aí, vamos supor que o paciente seja diagnosticado com uma mutação em um gene relacionado à síndrome de Lynch, né? A gente tem que ter esse conhecimento que a síndrome de Lynch é uma síndrome que vai predispor a câncer de intestino, a cânceres uroteliais, né, a câncer de ovário. E aí a gente vai colocar esse paciente num programa de monitoramento e rastreamento que vai fazer com que ele seja periodicamente avaliado para detecção precoce desses possíveis cânceres. E a gente vai conversar com ele, explicar que alguns membros da família têm indicação também de fazer o teste, também entrar nesse sistema de monitoramento. Né? Isso é muito importante, porque nós fazemos acompanhamento da família, né? Então, para a pessoa que já desenvolveu o câncer, né, isso pode mudar alguma coisa no sentido de tratamento, ou de uma vigilância mais especializada. Agora, isso é muito importante também para os familiares, né? Porque se uma pessoa tem uma alteração hereditária que aumenta o risco para o câncer, os familiares de primeiro grau têm um risco de 50% de ter também essa mesma alteração. Então, se você tem essa alteração, os seus filhos têm 50% de chance de ter essa alteração, seus irmãos têm 50% de chance de ser alteração. Então, acaba que a abordagem, ela é familiar. Ela é familiar, mas ela também é individualizada. Então, cada membro da família é avaliado individualmente, com aconselhamento genético, e a partir daí definindo as estratégias de segmento, de necessidade de fazer o teste, ou de planejamento de tratamento e de acompanhamento e vigilância. E é muito importante falar isso também, porque uma pergunta que sempre chega para a gente é: doutor, o teste genético vai falar sobre meu câncer, se ele é mais agressivo ou se ele é menos agressivo? E isso não é uma verdade, né? A gente vai falar aqui sobre a chance de desenvolver um câncer, mas não fala sobre se o câncer é mais agressivo ou menos agressivo. Ele não serve para dar esse tipo de explicação. Tem um relato aqui, né? Alguém conta pra gente que através da investigação, provavelmente algum paciente nosso, né? Uhum. Através da investigação, descobriu um carcinoma cístico papilar, fiz a cirurgia e agora faço acompanhamento. Então, olha só que legal. Provavelmente era um paciente que tinha uma possível predisposição hereditária ao câncer, estava fazendo acompanhamento, né, rastreamento, descobriu ali uma lesão precoce, foi operado e está fazendo acompanhamento. Então, assim, é esse o fim, o objetivo desse trabalho, né? É que os pacientes tenham a detecção precoce e tenham tratamentos mais simples possíveis, sem, às vezes, passar por tratamentos prolongados, dolorosos, tóxicos, né? E obter a cura. Sim, isso é incrível, né? É incrível você poder detectar precocemente a doença e evitar que a pessoa tenha um tratamento mais agressivo. Isso é incrível, né? Isso é o futuro da medicina. Eu não tenho outra explicação para poder dar além disso, não. Ótimo. Tem uma pergunta aqui. Meu ex-marido teve câncer de intestino, meus filhos podem ter? Quer responder essa, Neto? Pode, assim, de uma forma geral pode, né? É claro que durante a consulta a gente vai entrar em detalhes sobre qual idade que ele desenvolveu esse câncer, né? Para a gente imaginar, entre outras perguntas, a gente tem que colher 3 histórias de geração, né? Vamos escolher história dele, dos pais, dos familiares, até a 3ª geração, para poder ter uma ideia melhor sobre se enquadra num câncer, uma predisposição hereditária ao câncer. Mas um paciente jovem, por exemplo, por si só já preenche critérios de predisposição hereditária.
Então, de uma forma geral, para a população geral, a gente sabe que quando tem um parente, um familiar de primeiro grau com câncer de intestino, os irmãos e os filhos têm uma chance mais elevada. Inclusive, a gente recomenda, de uma maneira geral, realizar o rastreamento com colonoscopia 10 anos mais cedo que o caso em que esse paciente desenvolveu a doença. 10 Mas é um anos caso antes assim, do diagnóstico daquele paciente, né? exatamente. Então, por exemplo, se esse paciente ele teve o diagnóstico de câncer aos 40 anos de idade, de uma forma geral, os filhos desse paciente têm que fazer os testes, começar o rastreamento para câncer de intestino a partir dos 30 anos de idade, 10 anos mais cedo. Agora, se esse paciente é mais novo, se a gente colheu histórica, se a gente consegue identificar uma síndrome de Lynch, por exemplo, essa investigação ela é um pouco mais personalizada. A gente vai investigar o câncer de intestino a partir dos 23, 24 anos de idade. Então, muda um pouquinho a condução, depois que se tem avaliação, a gente rastreia de uma forma mais intensiva os pacientes, e mais precisa também. Agora, a gente não pode deixar de enfatizar que ainda, de modo geral, a principal causa de câncer ainda são os fatores externos, né? O câncer de intestino, ele está relacionado muito importantemente aos maus hábitos de vida, obesidade, bebida alcoólica, tabagismo. Então, assim, às vezes só por fazer parte daquela família, que alguém teve o câncer de intestino e aquela família tem esses mesmos hábitos, às vezes pouco saudáveis, né? Só por esse motivo, ali todos os indivíduos estão sujeitos, mais sujeitos até a doença do que outros, né? É Então, verdade. A gente não pode acreditar que é só aquilo, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um indivíduo que tem uma predisposição hereditária a câncer de intestino, mas ele alimenta mal, ele tem sobrepeso, ele não pratica atividade física. Então, o conjunto de fatores cria ali um ambiente que permite que um tumor se desenvolva. E é isso mesmo, a predisposição hereditária é ali de 5 a 15% dos casos de câncer. A grande maioria é por fatores de risco, é por alimentação inadequada, é por ganho de peso, é por falta de atividade física, é pelo cigarro. O cigarro tem mais de 4.700 substâncias que provocam câncer, é por bebida alcoólica, que mesmo em pequenas quantidades aumenta o risco para desenvolver o câncer. E é importante a gente lembrar que, por exemplo, a gente acompanha pacientes, né, Neto, que têm a mutação, que estão em acompanhamento há vários anos e que nunca apresentaram alteração nenhuma nos exames de rastreamento, justamente porque são pessoas que mantêm hábitos de vida saudáveis, são pessoas que tomam todos os cuidados, praticam atividade física, tomam bastante água, né? Não fumam, não bebem. E isso daí a gente já ganha, assim, muitos anos de vida e sem doença, né? Então, a predisposição hereditária é o assunto principal aqui, né? É o nosso tema, mas a gente não pode perder de vista isso que é o principal, né? A prevenção ali nos hábitos de vida, no nosso dia a dia, que é super importante, indispensável para qualquer pessoa, independente de ter predisposição ou não. Verdade. É uma coisa importante de falar também, que encontrar uma mutação que aumenta o risco não significa que essa pessoa irá desenvolver a doença. Essa pessoa pode ter a mutação ali, aumenta o risco dela, pode ter um risco de 50% de desenvolver o câncer, de 80% de desenvolver o câncer, mas não significa que essa pessoa irá desenvolver a doença. Realmente vai ter, né? É justamente por isso que existe o estudo da predisposição hereditária, para a gente tentar evitar que a pessoa tenha e, se tiver, que a gente faça essa detecção numa fase bem precoce. Ótimo. Tem mais alguma dúvida? Alguém perguntou aqui, falou assim, talvez vocês já até explicaram, porque eu entrei um pouquinho mais tarde, mas quando fazer esse teste? Então, assim, a gente falou lá no início,
O teste de genético, né, o teste que identifica uma possível mutação relacionada a uma síndrome de predisposição hereditária, ele é indicado para aqueles pacientes que têm uma história pessoal e ou familiar importante de câncer, né? A gente até citou alguns exemplos, aqueles pacientes que apresentam a doença em idade precoce, os pacientes que apresentam tumores bilaterais, ou 2 tipos de tumores primários, ou aqueles pacientes que têm uma história familiar rica de câncer, né? Em várias gerações, apresenta aqueles tipos de cânceres relacionados a determinadas síndromes, né? Então, o Neto citou síndrome mama-ovário, que aí está envolvido câncer de mama, de ovário, melanoma, câncer de pâncreas, síndrome de Lynch, que a gente já falou, são as mais comuns, né, as mais importantes, as mais detectadas. Então, a gente vai indicar esse teste para as pessoas que têm esse histórico, pessoal ou familiar, que nos faça lembrar a possibilidade de uma predisposição hereditária ao câncer, né? Sim. Isso não é de modo indeterminado, assim, de forma sem critérios, né? Sim, a gente tem é muito bem analisado. Muito bem elaborados, muito bem estudados, inclusive, assim, fazendo um comentário, a oncologia é uma das especialidades médicas mais estudadas, né? Que a gente faz as coisas com um embasamento técnico, assim, muito grande, porque tudo é muito bem estudado, muito bem analisado. Então, os testes genéticos, eles têm critérios, inclusive, muitas vezes até rigorosos, para que aquele paciente se encaixe nele e a gente tenha indicação de pedir o exame. Isso. Durante a consulta, nós avaliamos, além desses fatores que a doutora Fernanda comentou, a gente analisa todo o histórico familiar e histórico pessoal, e a gente utiliza de ferramentas clínicas, ou seja, de protocolos clínicos, e de ferramentas também de bioinformática. E através dessas ferramentas de bioinformática, a gente calcula o risco, a gente analisa lá qual o risco da pessoa ter uma mutação hereditária. Se esse risco de ter uma mutação hereditária, de alteração hereditária, de predisposição hereditária ao câncer é elevada, é nesse paciente que a gente começa a fazer o aconselhamento genético e avalia a indicação do teste. Teve uma pergunta aqui bem importante, Neto, que eu acho que a gente não pode deixar de responder, eu acho que o tempo já passou rápido, né? É um tema que a gente gosta muito de conversar, né? Daria para ficar aqui horas respondendo as perguntas. Então, assim, alguém perguntou como é que está essa questão de solicitação desses exames pelo SUS e planos de saúde. Você quer comentar, Neto? Olha, esses testes até muito tempo, até hoje, né? Esses testes eles são muito caros. É claro que com a difusão dos testes, eu acredito que no futuro breve eles devem ficar menos caros e devem ser incluídos sim no âmbito do SUS. Eu sei que existem algumas portarias que já foram até aprovadas, mas que ainda não estão sendo aplicadas, especialmente para o câncer, para a síndrome de mama-ovário, em que inclua esses exames na dinâmica do SUS. Mas até o momento, quando há indicação dos testes, esse teste ainda a gente não consegue de forma gratuita. Então a gente acredita que deve ser desenvolvidos políticas públicas mesmo para poder viabilizar esses testes, porque eles salvam vidas. Né? Como a doutora Fernanda disse, detectar precocemente um câncer é muito mais barato para o Estado do que você tratar a doença num estado tardio. Então, um tempo desse atrás, a gente esteve representando a ACOM lá na Assembleia de Minas Gerais, falando sobre a necessidade dos exames diagnósticos da propedêutica básica para o rastreamento do câncer. A gente conversou sobre o valor de um exame de colonoscopia ser, por exemplo, 100 vezes mais barato do que um tratamento de um câncer num estágio mais avançado. Então, eu acredito que é por esse caminho aí, tentar incorporar no SUS para a gente poder salvar mais vidas. Sim, sem dúvida. Apesar de que isso vem melhorando, né, Neto? Vem melhorando.
assim, inatingíveis, né? Era quase inacessível para a maioria das pessoas. Hoje em dia, a gente consegue fazer painéis multigênicos de muito boa qualidade num preço mais acessível, né? Graças a Deus, isso vem melhorando dia a dia. E é importante a gente frisar também que não é todo paciente que tem necessidade de realizar um painel genético. Então, a gente tem pacientes, por exemplo, com vários casos de tumores relacionados à síndrome de Lynch, que é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer que causa câncer de intestino, câncer de endométrio, entre outros tumores, e que a história familiar é tão rica que simplesmente acompanhar os pacientes com consulta e com exames já resolve. Não há necessidade de se realizar o teste. Então, assim, o teste é o que confirma, com certeza. O teste é o que dá o diagnóstico definitivo. Mas o histórico familiar, a clínica e o histórico familiar é muito superior. A gente consegue acompanhar tranquilamente os pacientes baseado na história familiar, sem necessidade de um teste genético. Rapidinho, é porque alguém parece ali um pouco aflita, e se meu nódulo vier alterado, tira, doutora. Não dá para a gente responder isso aqui agora, né? Na verdade, você precisa de uma avaliação de um mastologista, é ele que vai determinar se esse nódulo ele é suspeito ou não, se ele precisa ser tirado ou não, tá bom? Então, aí é procurar a orientação correta com o seu mastologista, viu? Doutor, acho que nós estamos chegando ao fim, né, dessa live. Eu queria ver com o Rubens se tem mais alguma consideração, alguma pergunta que chegou no inbox. Acho que está tudo bem. Eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa. Eu espero que a gente tenha outros momentos como esse. Agradecer muito a participação de todas as pessoas com as perguntas, foi super legal. Agradecer a ACOM, o apoio de sempre. O engajamento nesse projeto, que é super importante para a oncologia. A gente tem o maior carinho por esse projeto. É esse caminho, o caminho do tratamento, né, da prevenção do câncer. A gente tem que se esmerar nisso daí para que a gente não fique de fora, né, disso que é o futuro da oncologia. Agradecer a todos os participantes, até a minha mãe que assistiu. Um abraço. Um abraço, Neto, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos. O projeto de predisposição hereditária ao câncer da ACOM está aí, é um projeto inovador. Não existe esse tipo de projeto no SUS. Eu acredito que tem 1 ou 2 serviços em São Paulo, né? E a gente está aqui pioneiro nesse projeto. É muito orgulho participar disso. E eu espero que a gente possa... elogiado, né, Neto? Sim. Lá fora. Pessoas para quem a gente contou do nosso projeto lá em São Paulo, eles ficaram assim, impressionados como que aqui tem funcionado bem, como que tem ajudado os pacientes e os familiares. É isso aí. Rubens, para ele encerrar aqui com vocês, tá bom? Tá, abraço, joia. carinho a todos, muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima. Doutor Neto, quantos ensinamentos, né? Quanto conhecimento vocês possuem juntos. É um assunto muito extenso, né? Acho que a gente conseguiu resumir isso bem e a gente está à disposição para poder conversar mais sobre o assunto sempre. É um prazer participar da live do São João de Deus com a ACOM. É sempre uma alegria para a gente. A alegria que temos somos nós do Complexo de Saúde em poder compartilhar essas informações. Vocês são profissionais tão conceituados, estão constantemente aí no nosso Hospital do Câncer, realizando todos os atendimentos com todo o carinho do mundo, né? A gente percebe pelos comentários que são feitos aí pelos nossos internautas, né? O carinho que eles têm por vocês, também pela competência que vocês têm frente a esse tema que é tão importante. Parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigado. Aproveitando a ocasião, antes de encerrar com você, doutor Neto, gostaria aqui de destacar, né, a nossa próxima edição do projeto Saúde em Pauta, que vai acontecer, então, na próxima semana que vem, né, no dia 22, hoje é 15, dia 22, que vai trazer mais um importante assunto, que é a respeito da prevenção do câncer coloretal,
com os médicos do nosso Corpo Clínico, a doutora Fernanda Elias e doutor Fábio Henrique, que inclusive participou conosco hoje durante a transmissão, deu um joinha ali, ele apareceu conosco, né? Aposto que ele deve estar ensaiando para a semana que vem. Tenho certeza disso. Está de olho. Até porque, né, doutora Fernanda? A doutora Fernanda também me disse que tem acompanhado nosso projeto para ficar de olho, né? Claro. Obrigado pela audiência de todos vocês mais uma vez. Lembrando que essa live ela ficará salva no Instagram aqui do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Vamos disponibilizar também o material para a compra, que possa divulgar aí nos meios de comunicação deles. E também vai estar disponível no nosso YouTube a partir do final da noite de hoje, certo? Por volta de 11 horas, 11h30. Esse vídeo já vai estar disponível para que vocês possam compartilhar com os amigos, né? De repente tem algum conhecido que gostaria de ter assistido a live, mas não pôde. Então basta acessar aí o YouTube do nosso canal do Complexo de Saúde São João de Deus, que está sempre realizando esse projeto aí, que é o Saúde em Pauta. Então, mais uma vez, doutora Fernanda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Em nome de toda a diretoria do Complexo de Saúde, a senhora Elis Regina Guimarães, nossa diretora-presidente, doutor André Valer, nosso diretor administrativo e jurídico. Doutor Neto, também muito obrigado pela sua participação mais uma vez, por todo o conhecimento. Nós que agradecemos. A CONF está sempre parceira nossa, a Lívia, né, juntamente com o presidente voluntário, o senhor Wilson, e também o Igor, né, Fernando, que está aí conosco também, sempre participando das lives. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Sem dúvidas, a participação de vocês é que faz o nosso projeto um verdadeiro sucesso. Bom, eu vou ficando até mais. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que participaram. E não perca sempre às terças-feiras, às 19h30, aqui no nosso Complexo de Saúde São João de Deus, nosso projeto de Saúde em Pauta, levando conhecimento e informação a todos vocês. Complexo de Saúde São João de Deus, o Complexo de Saúde da sua confiança. Até mais.